Onde está o segredo? Por que uns caem e outros permanecem de pé? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 até o 27. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Nesse texto, o Senhor Jesus fala de dois alicerces, ilustrando a vida de duas pessoas, ou dois tipos de pessoas na presença de Deus. Esse texto sagrado, então, nos revela o porquê. O porquê. Nas lutas, uns caem e os outros permanecem de pé. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a rocha que aqui se refere é o próprio Cristo. Aponta-se para o Senhor Jesus. Como construir a casa? Como ter a casa edificada sobre a rocha? O próprio texto revela que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Assim como a prática da palavra revela quem é o cristão para o público, assim também o desprezo pela palavra revelará quem é muitos crentes para o público. E, lamentavelmente, isto tem sido o mal de muitos crentes da nossa geração. O desprezo pela Bíblia, o desprezo pela palavra, o desprezo pelos cultos que tem pregação, exposição da palavra de Deus. A primeira lição é que a mesma luta, as mesmas circunstâncias que vêm para um, vêm para o outro também. Que quem cai não pode cometer o erro de achar que aquele que está de pé não passa por dificuldades também. Onde está o segredo então? Porque um cai e o outro permanece de pé firme. O segredo está nos fundamentos, no alicerce. E aqui eu acho interessante porque é muito normal elogiar uma casa pela estrutura, a beleza de uma casa. Mas nem passa pela cabeça que para aquela casa estar de pé, ter toda aquela beleza, precisou de um alicerce. Ali tem um alicerce por trás, escondido ali tem um alicerce. Alicerce é aquilo que ninguém vê. O que você faz no oculto, o público não vê. O que você coloca no alicerce, ninguém vê. Aí está a diferença. Embora ninguém vê aquilo que você está colocando no alicerce, aquilo que você faz debaixo dos panos. Mas, durante e depois das adversidades da vida, o público que não viu o que foi feito no oculto, saberá, pela firmeza do crente, quem ele é. Em que alicerce ele está fundamentado. O que o seu oculto vai revelar para o seu público? Nos momentos bons e nos momentos das adversidades da vida. Devemos pensar nisso, não é? Observa bem, em Josué capítulo 1, do versículo 6 ao 9, para Josué ser bem sucedido, o próprio Deus dá conselhos para ele não se apartar da sua lei, meditar nela de dia e de noite. Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz ainda, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 14, ele escreve ao jovem dizendo, vós sois forte, já venceste o maligno, porque a palavra está em vós. Só é forte, só tem força, só tem êxito quem guarda, quem ama a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai chamar de bem-aventurado, feliz, abençoado, bem-sucedido, aqueles que lê, os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então aí está o segredo. O apego, a prática pela palavra de Deus. Não é só ter o livro na mão, não é só ter a Bíblia na mão, é ter no coração. Não é só ler no público, mas é estudar e praticar também no secreto, no oculto. Contra estes, meus irmãos, que praticam a palavra de Deus, vem os ventos, vem a chuva, correm rios, sobra os ventos, mas ele não troca de família, ele não abandona o ministério que Deus confiou. Ele não abandona o chamado de Deus, ele não deixa a fé. Ele permanece de pé, na presença de Deus, na mesma fé e no mesmo propósito. Isto para mim que é ser um crente bem-sucedido, um crente vitorioso. Tem a sua casa, a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Seja bem-sucedido, ama a Bíblia, ame a palavra de Deus.